Galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre um assunto super bacana que é legal para o pessoal que está desenvolvendo com o Dataverse, que são os plugins Azure Aware. Então, antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber as notificações, tá? Isso ajuda muito o canal aí no desenvolvimento, tá? Então, chega de mais delongas, vamos começar, vamos estudar e vamos aprender mais sobre Dataverse. Se você é desenvolvedor e está começando no mundo do Dataverse, provavelmente ouviu falar de plugins, né? Então, são triggers que são disparadas durante o acontecimento de algum evento, seja ele uma criação, uma atualização, exclusão e até mesmo a pesquisa de dados, né? Os famosos retrieves e retrieve múltiplos. Então, hoje a gente consegue então disparar plugins, né? Quando acontece essa ação e também agora, tá? Já tem algum tempo, mas eu vejo que o pessoal no Brasil ainda não faz muito uso, não desconhece essa funcionalidade, que são esses plugins Azure Aware, tá? E o que são esses plugins Azure Aware? Esses plugins basicamente são plugins que conseguem se conectar com os recursos do Azure, tá? Azure Function, Service Bus e outras APIs. Então a gente consegue fazer essa integração, a ferramenta faz de maneira nativa, tá? Eu vou mostrar dois modos para vocês, dá para fazer uma conexão e outra de, através de usando um Service Point, chamar o Service Bus para receber a mensagem. Tá? Mas enfim, quais são as vantagens que tem do uso desse plugin Azure Aware? Né? Então, qual vai ser o meu benefício de utilizar ele? Né? A gente tem a questão da escalabilidade, que a gente pode aumentar a carga de trabalho, então eu posso, vamos dizer, vários processamentos, né? Várias Azure Functions consumindo uma fila e processando mensagem, então eu consigo dar vazão na minha carga de trabalho. Flexibilidade, porque eu posso integrar com vários meios externos, e a parte de manutenção, pois até o código ele não fica dentro do Dataverse, então eu não fico dependente de fazer uma publicação do Dataverse, subir uma solution com aquele assembly de plugin, nem nada para que tenha efeito. E também outro benefício que tem, né, que ele não está linkado àquela questão do tempo, né, de timeout do plugin, que hoje, para quem não sabe, quando você executa um plugin, ele tem um tempo pré-definido, que o limite dele é de execução é de 2 minutos. Aqui já não ocorre isso. Então, no plugin Azure Aware você consegue executar uma carga de trabalho que demore muito mais tempo. Tá? Então, aqui nesse vídeo, o que nós vamos apresentar é a criação de um Service Bus. Então, eu vou mostrar ali como a gente cria um Service Bus, registra uma fila, registrar ele dentro do Dataverse, certo? Também fazer a criação de uma Azure Function se conectando no seu Service Bus e também vamos fazer um teste e demonstrar para vocês a execução então quando for feita uma criação, uma atualização dentro do Dataverse e sendo distribuída para a Azure Function e você conseguir visualizar a informação que foi disparada pelo Dataverse. Agora nós vamos fazer o processo então, de configuração, né, criação dos recursos, para a gente desenvolver o nosso plugin Azure Aware. Então, para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um Service Bus. Tá? Então, com isso, vamos abrir o portal do Azure aqui, certo? Aí, se você não encontrar aqui nessa barra principal, você pode pesquisar, tá? Escrevendo Service Bus. No meu caso, como já tem aqui, eu vou clicar para abrir. Ele vai abrir, vai me listar os Service Bus que já existem. E eu posso aqui vir e dar um Create. Com isso, vai aparecer as opções então, para preencher o cadastro, né, de criação do novo. Então, pedindo qual é a subscrição, qual é o grupo de recursos, um nome para esse namespace, em que local ele vai ser hospedado e qual o modelo de preço que vai ser utilizado. Tá. Então, você vai seguindo os passos, vai chegar no review e vai dar o create. Tá? Eu não vou seguir aqui, ele é simples esse processo, tá? Pois eu já criei, então vou voltar aqui para a tela inicial. Vou abrir o meu Service Bus, tá? E dentro do meu Service Bus eu vou clicar em criar nova fila. Então tem o primeiro botão aqui já é de inclusão de uma nova fila. Então eu vou clicar nele, vou dar um nome, então para minha fila. Tá? Não troco operações e vou dar salvar. Como eu também já criei a fila, certo? Nós vamos utilizar a fila que já temos. Então, quando eu venho aqui em filas, eu já tenho a minha fila aqui, ó, certo? Então, eu já posso ver que a minha fila está aqui, ela tem algumas mensagens, tá? Já
e ela mostra dados aqui do tamanho, quantidade de mensagens, mensagens para ser processadas e tudo mais, tá? Porém agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa registrar, né, a comunicação entre o Dataverse e o nossa fila aqui que foi criada no Service Bus. Então para isso, o que a gente vai precisar fazer, tá? Primeiramente a gente precisa abrir, tá, o Plugin Registration Tool. Então com isso eu vou botar o comando aí na tela de como faz para abrir, tá? Eu utilizo muito a questão do Power Apps, o Power Platform, desculpe, Command Line. Então, através desse comando que está na tela aí, você vai conseguir fazer a abertura do Plugin Registration Tool, tá? Então, eu já estou com o Plugin Registration Tool aberto aqui. Então, primeiramente eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui dentro do meu Service Bus, na parte de Settings, Shared Access Policy, e vou pegar a minha string de conexão. Então eu clico aqui na minha chave raiz, pego minha conexão de string primária, copio, abro o meu Plugin Registration Tool e vou vir em Register e registrar New Service Endpoint, tá? Ele vai aparecer duas opções para você, tá? Perguntando se você quer fazer via Connection String ou não. Então nesse caso a gente vai marcar, vai colocar a Connection String e vai dar Next. Ó, com isso ele trouxe então já algumas coisas parametrizadas, que são o nome do Service Bus, endereço, o modo de autenticação. Então aqui a gente vai adicionar, vai fazer duas modificações. Primeiro, é colocar o nome da fila. Então com isso eu vou abrir a minha fila lá, vou acessar ela. Então venho em Entities Kiwi, seleciono a minha fila, vou copiar o nome dela, tá? Não preciso colocar o nome do meu Service Bus, pois já está lá. Vou colocar aqui e na mensagem de formato eu vou selecionar JSON, ok? E vou dar Save. Perfeito. Então agora, tá, a gente já tem o nosso Service Endpoint registrado, conforme a gente pode ver aqui. E aqui acontece o processo normal, como se fosse registrar um plugin. Então eu vou vir aqui, vou registrar um novo step, ó, vou fazer um processo no create de um account, ou seja, de uma conta, tá? Vou botar post operation, porque não tem sentido botar pré-operação, porque a mensagem ela fica assíncrona, né? Então não tem volta nesse caso. Então vou mandar e de maneira assíncrona, tá? Então eu venho aqui, marco, vou dar registro de novo step. E ponto, registrado. Vou criar um outro de update. Assíncrono, post operation e registrado. Pronto. Com isso aqui eu já tenho então os meus steps de plugin já sendo disparados e fazendo envio para o Service Bus. E como a gente pode ver isso, né? Visualizar esse envio da mensagem. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vamos abrir o nosso CRM, tá? Eu já tenho esse registro dessa conta aqui, eu vou pegar e vou fazer uma alteração simples aqui, tá? Vou dar salvar. Ele vai salvar o registro. E aí a gente vai conseguir ver que lá dentro da nossa fila vai surgir uma mensagem. Então quando eu abro aqui por dentro do portal do Azure, nós temos o recurso de Service Bus Explorer, tá? Então quando a gente vem aqui, a gente acessa, ó, ele mostra que tem um item na fila, tá? A gente clica aqui, Pick from Start. Ele vem, ó, aparece a mensagem e o corpo da mensagem. Então a gente pode ver que tem um JSON aqui com diversas informações, tá? Então agora o próximo passo é o que? É a gente pegar, ter a nossa Azure Function e fazer com que ela faça a leitura e utilize os dados. Agora o nosso próximo passo é criar a nossa Azure Function para então fazer a leitura da fila que a gente configurou no Service Bus. Então para isso, tá, eu já tenho um projeto pronto, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês criam aqui. Então vem em arquivo, novo, projeto, vocês vão selecionar o projeto do tipo Azure Functions,
vão clicar em Next, vão dar o nome para sua Azure Function, clicar em Next, e aí vai vir algumas parametrizações que a gente faz para a Azure Function. Então, a gente define qual que é o modo de trabalhar ali com .NET, tá? Pode deixar essa versão que está aqui, não tem problema, e o tipo de função. Então, aqui para o caso que nós vamos trabalhar com filas do Service Bus, nós vamos selecionar o Service Bus Queue Trigger, tá? Então, tem aqui a opção, selecionar ela, dá um nome para a Connection String, tá? Que vai ser a Connection String que vai estar dentro do teu hostings ou do teu local hostings ali para se conectar com o Service Bus e o nome da sua fila, tá? E depois você dá o create. Aqui, então, eu já fiz esse processo, né? Então já tenho aqui uma solução já criada. Então, com isso, quando você criar a sua aí, ele vai criar uma function para você, tá? Então aqui eu fiz o que? Primeiramente eu renomeei, né? Então chamei para exemplo plugin Azure Aware e comecei o meu processo então, de desenvolvimento. Então eu pego aqui a parte de log de informações, coloco qual é o ID da mensagem, qual que é o tipo de conteúdo, e aqui nessa região aqui que eu estou aqui, eu faço o processo então de conversão da mensagem, né, que é o body, o conteúdo dela, para o tipo Remote Execution Context, que nada mais é que o próprio Execution Context que tem lá no plugin. Então, se for ver aqui na herança dele, ele herda da interface e plugin Execution Context, que é o que acontece também lá quando a gente está executando o plugin. Então, ele é a mesma coisa, ele tem os mesmos parâmetros, as mesmas informações que você precisa, óbvio, tem algumas coisas a mais devido ao modelo que está sendo aplicado aqui, certo? Então a gente traz ele para um memory string, né? Carrega em memória, usa o data contract serializer, tipificando então a nossa classe Remote Execution Context e faz a leitura do objeto. Feito isso, então eu botei alguns logs aqui para a gente poder ver, né? Que é o processo então de ter a informação que é o nome da tabela, nossa tabela que a gente está editando lá ou criando. Então eu coloco aqui execution context.primary entity name. Então, e se for create ou for update, ele vai colocar uma mensagem, tá? E depois eu coloco aqui no final para completar a mensagem. Isso faz com que a mensagem ela seja já removida da fila depois que a gente consumir ela, tá? Então, com isso eu tenho aqui criado, eu vou clicar aqui, antes de iniciar eu vou botar um breakpoint para mostrar para vocês. Vou ativar então a minha Azure Function. Ele falou que eu tenho uma Azure Function do tipo Service Bus Trigger. Está se conectando, ativando ela. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer então? A gente vai lá para o nosso CRM. Tá? E a gente vai então fazer uma edição. Por exemplo, eu vou alterar o telefone aqui. Vou colocar um ticker symbol. Então, tá? E vou salvar. Então ele salvou o registro. A gente vai ver que daqui a pouco vai vir uma mensagem aqui, ó. Então, ó, chamou, veio a mensagem. Então, se a gente olha aqui nas nossas informações da Azure Function, informa que entrou uma mensagem ó, com ID, certo? A data que ela entrou em UTC, tá? E a data que ela fica travada até ser liberada. Então, a gente vem aqui então pegar os dados e analisar. Então, conforme eu falei, ali é o ID da mensagem, certo? A informação. Então, eu venho aqui, faço a leitura no memory string, faço a serialização, fica a informação, vai botar o nome da entidade primária, então que é create, não, ele vai logar, certo? E vai finalizar. Então com isso, quando a gente olha aqui, ele simplesmente leu, ó, processou, tá? A mensagem, fez o processo e libera ela dentro do Azure Service Bus. Então quando a gente vem aqui, olha o nosso Service Bus e dá um refresh, a gente percebe que a mensagem não está mais aqui. Por quê? Porque ela já foi completa, certo? Se em caso automaticamente der uma falha, ela vem para essa
outra parte aqui da fila que é chamada de dead leader, ou na tradução literal, né, cartas mortas. Então seria mais o processo onde ocorreu falha, não consigo processar, ocorreu uma exceção, ele é direcionado, a mensagem é direcionada aí para fazer uma análise. Então a parte boa disso também, se você tiver falhas no seu processo de integração ou de alguma coisa que você estava ali processando para fazer um cálculo de produto, alguma coisa assim. Então, se der uma falha que você não controlou, ele automaticamente vai para a dead leader. Então, você tem essa informação. Então, você não precisa ficar se preocupando muito com o processo de, eu tenho que logar a mensagem em algum lugar, se der falha, eu tenho que botar num diretório. Não. O sistema de mensageria aqui, o Service Bus, automaticamente já faz isso, que é bacana e nos ajuda muito nessa parte de troubleshooting depois, durante a validação da nossa integração, né, do nosso processamento de dados que a gente precisa aqui. Beleza? Então, com isso aqui, a gente já consegue ver. Outro local que eu posso ver também ali que foi executado, por exemplo, é nos logs ali que a gente viu, né? Então, que no caso, quando a gente olha ali, ó, ele colocou, então, ó, no log, ó, entity name account e processo de update. E aqui dentro do nosso Azure Function, óbvio, né, a gente pode botar uma série de informações, né, de lógica de negócio, conexões e tal a outros sistemas, e até mesmo a conexão ao Dynamics, tá? Uma coisa diferente que acontece do que a gente tem lá no plugin é que aqui esse Remote Execution Context ele não gera para nós, tá, a conexão do CRM. Por quê? Porque a gente não está dentro do processo de transação dentro do ambiente do CRM, então a gente não tem como obter a conexão do próprio CRM. Então a gente tem que fazer a conexão usando SDK, pegar uma connection string, conectar, então fazer os acessos ao CRM, ao Dataverse, tá? Então isso é importante lembrar vocês aqui, beleza? Essa é uma das formas que a gente tem então de fazer o uso do plugin Azure Aware, tá? Agora eu vou mostrar uma outra forma, que é através de um plugin que você mesmo pode chamar aquele Service Endpoint para receber essa mensagem, ou seja, você pode antes fazer até uma pré-validação ou preparar o dado para que ele vá para Azure Function, entendeu? Então você consegue fazer isso através de um plugin. Então vamos fazer agora esse segundo exemplo para você ver como é que ele funciona. Então com isso, tá, que a gente já criou nossa Azure Function, então agora nós vamos para o outro modelo de usar essa funcionalidade. Então através de um plugin. Então, com isso, nós conseguimos controlar as mensagens que vão ser enviadas ou não. Porque nesse modelo que a gente fez agora, simplesmente a gente vai lá, configura o Service Endpoint, registra a mensagem e o step, né? E aí começa a disparar a qualquer momento que ocorrer o create ou update. Mas vão surgir momentos em que a gente precisa validar se todas as informações estão imputadas ou se precisa ser através de uma flag que realmente dispara. Então tem uma série de validações que a gente pode fazer, evitando até uma sobrecarga do lado do Service Bus ali, né, desnecessário, e aí fazendo com que os outros serviços, né, consumam mensagens que não precisem. Então com isso a gente vai criar um plugin que faça esse processamento. Então através lá se conectando com o Service Endpoint e mandando a mensagem. Então para isso, o que a gente vai fazer primeiramente? Nós vamos pegar no nosso Service Endpoint configurado e vamos desabilitar, tá, os steps que a gente já criou. Por quê? Para evitar que ele mande mensagens duplicadas. Porque como eu falei aqui devido a que a gente registrou os eventos de Create Update, qualquer evento que ocorrer, ele já pega e manda a mensagem automaticamente. Então aqui a gente está desabilitando. Então, ó, desativamos, beleza. E agora vamos fazer a criação do nosso projeto para colocar aqui dentro da nossa solution existente. Então para isso eu vou vir aqui na minha pasta do meu projeto, vou criar uma nova pasta, tá? Plugin Azure, nesse caso, vou abrir o terminal de comando e eu gosto muito de usar o Power Platform Command Line, tá? Para fazer a criação, porque ele já me cria o projeto de plugin ali facilmente, sem maiores problemas. Então eu uso a seguinte linha de comando: pack plugin init, tá? Ele vai pegar e vai criar o nosso projeto de plugin, já dando o nome com o mesmo nome da pasta, tá? Então a gente vai vir aqui na Solution, adicionar, projeto existente. Então quando eu abro aqui, ó, já tem meu CS Project para fazer a importação. Então beleza, ó, importou aqui, já vem com o plugin, já vem com uma classe base, com vários helpers aqui para auxiliar. Então eu vou renomear para chamar esse nosso plugin de plugin Azure,
certo? Então aqui já temos nosso plugin, nosso processo de execução, desculpe. E com isso, quando a gente vê aqui o nosso plugin Execution Context, ó, ele vem na mesma interface, ó, e plugin Execution Context, que é a mesma lá do Remote. Então, são as mesmas informações, né? Que nem eu falei, aquela diferença, porque aqui a gente está dentro da transação do banco, lá a gente está fora. Então, o nome já é bem claro, né? Diz Remote. Então, isso já dá uma definição do que eles são. Tem algumas diferenças aí, tá? E agora a gente vai fazer o que aqui nesse processo, tá? A gente vai pegar, então, e vai obter o serviço, né, do Endpoint Service, que faz esse processo de comunicação com os endpoints que estão dentro do Dataverse e enviam as mensagens. Então, para isso, primeiramente, eu vou colocar aqui, então, o meu Organization Service. Tá? Então, vou vir aqui, colocar o plugin Context e pegar o Organization Service, que foi do próprio usuário que executou. Tá? Então significa que eu vou tentar obter o Service Endpoint através dele, então eu preciso ter um direito de acesso, né, de leitura, porque senão pode ser que dê erro. E vou então agora obter então meu Service Endpoint Notification Service. Então eu venho aqui, coloco o meu código. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui para vocês. Isso fica visível. Tá? Então eu coloco o meu código aqui para obter. Feito isso, eu vou validar então se ele anula ou não, né, para não dar problema. Tá? E agora eu vou fazer o que? Primeiramente eu vou buscar o meu Service Endpoint. Então eu vou usar o método retrieve normal. Tá? Aqui eu vou apontar diretamente, a gente pode pesquisar pelo nome ou por de outras formas, né? Mas aqui eu vou pesquisar diretamente pelo ID. Então eu venho aqui no meu Plugin Registration Tool, clico aqui no Service Endpoint, venho nas propriedades, ó, e tem o Service Endpoint ID. Então eu pego aqui e pego ele aqui. Certo? Só botar ele como um vídeo aqui. Só faltou um new. Tá, então tá aqui, tá definido então o que eu vou pegar. E eu não preciso pegar todo o resto de informações, de SAS token, nada. Eu só preciso do ID dele mesmo. Então eu só coloquei aqui o Service Endpoint ID, tá? Que é a chave primária. Então eu vou fazer uma validação também, né? Se tá nulo ou não, né? Então faço a verificação aqui. E agora então eu vou pegar e enviar a mensagem, né, do próprio contexto que está aqui dentro para o meu Service Endpoint. Então eu vou colocar aqui o código. Então, ó, usando o Cloud Service, que é o nosso Service Endpoint Notification Service, tá? Ele tem um método execute também, onde a gente vai colocar então um entity reference, então, ou seja, como se fosse um lookup, né, aqui do Service Endpoint, passando o nosso ID do nosso registro e o contexto. Então, o contexto dessa mensagem, que é as informações que vão parar lá no nosso Service Bus. Então, se não tiver erro, tá? O nosso Service Bus não vai retornar nada, certo? Se der algum erro na hora do envio da mensagem, por exemplo, está sem conexão, está indisponível, alguma coisa ali, ou estourou o limite de mensagens, por exemplo, no Service Bus vai retornar uma mensagem e aí você pode tratar, certo? Ela, voltar uma exceção aqui, ou colocar aqui no exemplo que eu dei, coloquei no trace a informação do que ocorreu um erro, tá? Então aqui a gente configurou para que seja feito então o envio dessa mensagem, tá? Então eu vou vir aqui, vou dar um build normal. E agora o que eu vou fazer então? Eu vou registrar meu plugin como faço da forma comum. Então vem, registrar novo assembly. Vou carregar um plugin. Então vou vir aqui, plugin Azure, plugin Azure, bin. E tá aqui a minha classe. Ó, ele carregou, tudo bonitinho. Ó, vou registrar novo plugin. Tá aqui o nosso plugin, então
criado. E eu vou agora registrar um step para ele. Então vamos fazer aquele mesmo step de create da account. Tá? Aqui então eu posso ter usado o processo de pré-validação, não validação. Então eu vou deixar aqui por post operation, tá? Vou deixar assim também, porque aqui não é interessante para mim. E vou registrar. Tá? Posso registrar também por create, mas não vou fazer agora aqui, tá? Então, toda vez que eu criar um novo plugin, eu vou pegar e vou enviar a informação, tá? Então agora aqui, se a gente vem para o nosso Dataverse, então eu vou vir em Accounts, vou abrir aqui, vou gerar uma nova conta. Então, ele vai abrir aqui, vou clicar em New. Então, conta criada do plugin. Vou chamar de conta criada do plugin GeoAware. Vou colocar um telefone qualquer. Vou colocar um website. Relação. Vou salvar. Ele achou duplicado, mas a gente vai ignorar e salvar por causa do subsite. Ó, salvou. Beleza. Agora, quando a gente for aqui agora e der um refresh dentro da nossa fila, ó, perceba que agora apareceu uma mensagem aqui, certo? Então vou botar aqui, ó, pick from start. Ele vai carregá-la aqui para nós, para apresentar. E também a gente pode ligar lá o serviço e vai ver que a gente vai consumir a mensagem, tá? Deixa eu só apresentar aqui para vocês. Deixa eu dar um refresh de novo. A gente tá com alguma demora, vamos fazer direto aqui pela Azure Function, que é mais rápido. Então, vou vir aqui, então, vou colocar minha Azure Function como meu projeto, vou ligar aqui. Então ele vai fazer as conexões, tudo vai ativar e vocês vão ver que vai ter a mensagem lá que a gente enviou. Ele rodou. Estou com o breakpoint ligado aqui. Ele está se conectando, ó. Recebeu uma mensagem, tá vendo? Então quando a gente vem aqui olhar a mensagem, vai acontecer o mesmo. Vai fazer o do Remote Execution Context. E com isso a gente já tem o nosso Remote Execution Context aqui, ó. Então é um create, conforme a gente pode ver, tem os parâmetros de entrada, que é o target, ó, tem o entity, então a gente tem os atributos, então quando a gente vê, ó, os atributos que a gente criou ali, certo? Data de criação, o telefone, ó, que vem mais alguns que são padrão da plataforma, né? Então já vem vários aqui preenchidos, tá? Então como você pode ver, a mensagem chegou perfeitamente. Mas agora vamos simular o seguinte: eu quero que somente envie mensagens, por exemplo, quando for a criação. Eu não quero que envie quando for o update. Então vamos atualizar nosso plugin aqui, tá? Para ele fazer essa validação. Então vou colocar aqui todo o processo de obter e tal, para mostrar para vocês que funciona igual, né? Mas eu vou vir aqui, então, se o nome da mensagem, então, no meu contexto, então, ó, message name for igual a create, tá? Se ele for igual a create, eu vou pegar e vou mandar. Se não for, ele vai simplesmente passar e ignorar aquela mensagem, porque para mim não interessa depois das atualizações, me interessa só mandar a primeira, o momento que ele foi criado. Então eu venho aqui, volto, atualizo, vou mandar dar um build, perfeito, buildou novamente, venho aqui, vou solicitar então para fazer o update, tá? Clico nos 3 pontinhos, vou selecionar novamente a minha DLL, marco aqui e faço a atualização.
DLL é atualizado, o assembly está inserido dentro do Dataverse. Então agora eu vou vir para o meu Dataverse aqui, vou abrir e vamos supor que agora, beleza, vou adicionar mais campos, certo? Mas agora vou trocar o telefone, tá? Mas agora é uma atualização, então com isso a mensagem não vai mais aparecer lá. Então quando a gente salva aqui o registro, ó, ele salva normalmente, e quando a gente vai vir aqui ver, dar um refresh para ver mensagens, tá, ó, pode ver que não vem nenhuma mensagem. Porém, se eu criar uma nova conta, conforme a gente botou ali, então vamos criar uma nova. Ó, nova conta. O telefone eu vou botar. Vou botar o website novamente. Vou botar outro tipo de relação. E vou salvar. Ele vai salvar aqui. Ó, salvou. Beleza. Vamos dar um refresh agora aqui na nossa fila. Para ver o que vai acontecer. Então, com isso agora, com a atualização, deverá aparecer para nós aqui uma mensagem na fila, ó, dizendo que foi inserido. Então, conforme pode ver, ó, ele está informando que tem. Então, eu vou pegar essa mensagem para analisar aqui. Ele está carregando. Vamos aguardar mais um pouco para ver se ele aparece. Um pouquinho demorado aqui para apresentar a mensagem. Vamos fazer novamente aqui por dentro da Azure Function para mostrar, então fica mais fácil até para vocês se acostumarem. Então eu vou vir aqui, vou dar o play, vai iniciar o nosso projeto, ele vai se conectar, ó, se conectou, ele vai fazer agora registrar o listener, ó, e já apareceu a mensagem. Então vamos fazer esse processo de informação e tá aqui o nosso execution context de create, então, né, que a gente criou do novo registro. Então, como você pode ver, nesse caso, nessa situação aqui, você consegue controlar, então, a informação, né? Se ela vai ou não, ou até mesmo, se você quiser, tá? Também você pode modificar essa mensagem e mandar. Só que aí, a gente pode fazer depois um vídeo para isso separado, tá? Caso vocês queiram. Mas aí a gente tem que se conectar um pouco diferente no Service Bus por dentro do plugin para enviar a mensagem. A gente pode também preparar ela de outra forma, pois daqui a pouco você tem que criar um outro JSON, porque se outra ferramenta, por exemplo, ela não vai ter o conhecimento da plataforma ou precisa fazer a leitura desses dados, daqui a pouco essa quantidade de informações aqui que tem é muito grande para ela e não faz sentido, né, fazer uso. Então pode ser modificada a mensagem que vai ser enviada, tá? Mas para vocês que querem fazer então um processo de integração, carregar bastante dados, processar e não ter que ficar, por exemplo, criando um serviço Windows ou fazendo coisas que rodem de tempos em tempos e que sejam mais em tempo real, né? A informação ela sai automaticamente, já vá de um lado para o outro. Esse uso do plugin Azureware, ele é bem prático, ele é bem funcional, então ele ajuda bastante nesse processo aí, tá? Então eu uso aqui nos meus projetos para fazer essas cargas de dados entre sistemas legados, então ajuda bastante porque a gente acaba tendo um controle, tem a parte de troubleshoot, de dead leader, que a gente consegue então observar, né, e analisar como está indo. E também a gente consegue escalar, que eu falei para vocês lá no início do vídeo, então ele é escalável, a gente pode botar mais instância para ficar lendo e trabalhando, então isso me dá uma flexibilidade também nesse processo como um todo, tá? Então com isso a gente já finalizou aqui, então a gente viu as nossas duas possibilidades, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Peço de novo, deixe o seu like, curta, compartilhe ali com mais pessoas, para que o pessoal conheça essa funcionalidade e faça uso dela, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.